Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Quem vos cumprimenta é o vosso irmão em Cristo, William Chervelin. E hoje nós vamos tratar uma problemática que tem queimado os neurônios de muitos irmãos. O que é? É sobre uma passagem, que muitas pessoas dizem que a Bíblia é cheia de contradição, mas eu costumo dizer que quem tem contradição somos nós. Nós humanos temos contradições, porque não compreendemos a palavra de Deus e não desceu ainda a iluminação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas quando a gente começa a orar, por isso que sempre temos que fazer é orar, buscar a Deus primeiramente, antes de fazer a leitura. Quem vai vos ensinar é o dono, é o autor das Escrituras Sagradas, o próprio Espírito Santo. Ele vai te iluminar as passagens, você vai compreender e você não vai ver que quem estava em contradição era nós mesmos e não as Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos falar sobre a passagem do cego de Jericó, ao qual é muito conhecido em Marcos, capítulo, Vamos fazer aqui a leitura rapidamente. Em Marcos, capítulo 10, e versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46, que diz: E então chegaram a Jericó, e ao sair Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, o cego Timeu, filho de Timeu, estava sentado mendigando junto ao caminho. Como é um pouquinho diferente da minha tradução, que eu estou em mãos, é a Peshita, tá ok? Em outras traduções fala sobre Bartimeu, Bartimeu não é o nome dele, É um sufixo ali, tá em aramaico, Tava ali tratando quem sabe Marcos estava falando com um povo que não tinha um contato muito com a língua semita. Estava falando com o aramaico. E Bartimeu é filho de Timeu. Bar, esse sufixo é bar, é filho em aramaico. Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. E muitas pessoas falam que tem contradição nessas escrituras, porque nos evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos, e Lucas. Os evangelhos que mais se encaixam, que contam as mesmas histórias, são sinóticos. Há também, cada um a sua passagem, Eu até marquei aqui. Em Lucas, capítulo 18, fala de um cego, e não dá o nome dele. Marcos, capítulo 10, versículo 46, já dá o nome. Fala que é Bartimeu, o filho de Timeu, o nome do cego. E Mateus também faz uma narração, capítulo 20, versículo 29 adiante, falando que também, não dava o nome, mas falava que era dois cegos. Opa, é um cego ou é dois cegos? Olha só. Em Lucas fala, parece uma contradição. Quando a gente não compreende as escrituras e não estuda o contexto da história, a cultura, não se sincroniza, o texto, o tempo, a gente vai se perder nisso. Realmente parece uma contradição, porque Lucas fala que Jesus curou esse cego foi na entrada de Jericó. Mas tanto Mateus como Marcos fala que foi na saída de Jericó. E Marcos e Lucas falam que era um cego só. E Mateus fala que era dois cegos. Como resolver essa problemática? Como não queimar os neurônios? A contradição na Bíblia, a Bíblia está errada. Não, é nós que fizemos a contradição. Há duas maneiras de harmonizar as Escrituras Sagradas para compreender, Uma é recorrendo a fatos extra-bíblicos, vamos dizer, são bíblicos, mas recorrer à história, do tempo atual de Cristo. Como é que Jesus estava andando, onde ele estava,
qual era a cidade, qual era o local, qual era a cultura, qual era o contexto histórico no tempo que foi escrito, né? Essas 3 passagens. E uma a gente pode harmonizar, porque havia Jericó que tinha sido amaldiçoada pelo Josué. Quando Josué conquistou a antiga Jericó do Antigo Testamento, ele amaldiçoou que qualquer um que fosse reconstruir, o seu primogênito seria morto. Ele amaldiçoou aquela cidade e ordenou para que ninguém reconstruísse a cidade de Jericó. Como é que agora a Bíblia fala que Jesus entrou em Jericó, na cidade, e saiu e curou um cego? E Lucas fala que foi antes. Dá de harmonizar. Nós estudando a palavra de Deus, né? A cultura, o contexto histórico do tempo que foi escrita essa passagem, a gente vai descobrir que havia 2 Jericó no tempo de Cristo. Uma Jericó era a antiga de Jericó, que estava destruída, estava em ruínas. E era maldita aquele lugar. E a nova Jericó que o grande Herodes construiu, que era o seu palácio de veraneio. Alguns comentaristas das Escrituras Sagradas dizem que era essa nova Jericó ficava 240 metros abaixo do nível do mar. Hernani Dias Lopes, no seu comentário, fala que é 400 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo da face da terra. E ali Herodes construiu uma cidade moderna, bonita para o seu veraneio, com várias piscinas, palmeiras lindas e voaçantes. E era um lugar de comércio, era um lugar onde os sacerdotes moravam, a maioria grande, porque havia vários turnos de sacerdotais. Ali tinha a nova Jericó. Então vamos explicar a primeira maneira de harmonizar isso. Olha só, uma cidade de Jericó tinha entrada e tinha saída. O povo, quando Jesus estava indo, ele estava subindo para Jerusalém. Ele estava indo para o Calvário. Ali ele seria preso, julgado e crucificado. E Jesus estava decidido nisso. E ele estava indo. E no caminho, saindo ele de Pérea, entrou em Jericó, na nova Jericó, a Jericó de Herodes. E ao sair, saiu, da Jericó tinha uma entrada e uma saída. A saída que ia para Jerusalém, certo? Alguns comentaristas, teólogos, harmonizam dessa maneira. Falam que quando Lucas falou que era na entrada de Jericó, ele não estava falando da nova Jericó, estava falando da antiga Jericó, da cidade antiga de Jericó. Ali era a entrada da antiga. Então, Jesus curou um cego, Bartimeu, na entrada da antiga Jericó. E quando Marcos e Mateus falam que curou na saída, está falando da saída da nova Jericó, da nova cidade de Jericó. Assim harmoniza. E por que Mateus falou que era 2? Porque Mateus relatou o fato completo. Mateus enxergava a Bíblia por completo. Ele sempre relatava em 2, Essa é uma das maneiras de harmonizar. Tá? Agora eu vou dar a segunda maneira de harmonizar, que é através do quê? Do sincronismo de palavras, do sincronismo contextual. Como assim? Se nós quisermos assim sincronizar as escrituras, nós temos que o quê? Colocar em ordem cultural, espaço, tempo, o contexto, o tempo que cronologicamente fazer uma exegese cronológica, não uma exegese, colocar aquilo que o texto não fala, mas sim sacar aquilo que o texto fala, mas de modo cronológico, no tempo dos acontecimentos. E a gente que estudamos a palavra de Deus, nós teólogos, e você que é estudante da palavra de Deus, deve procurar a coluna central do Novo Testamento, porque ela vai dar as diretrizes do sincronismo de palavras e também de tempo. E a coluna central do Novo Testamento, dos Evangelhos de Cristo, é Lucas. Ora veja, você lendo Lucas, já no começo está dizendo que Lucas se propôs em colocar em ordem os fatos. Ó, Teófilo, tem tantos homens, apóstolos, escrevendo, fazendo o evangelho. Me propus eu botar os fatos em ordem para ti.
Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, foi escrevido e direcionado a Teófilo. E ele pôs em ordem cronológica. E se Lucas é a coluna central dos evangelhos do Novo Testamento, né? Se ele é a coluna central, então vamos começar a passagem não por Mateus, no primeiro livro de Mateus, mas sim por Lucas. E nós vamos ler aqui em Lucas e vamos começar a compreender as Escrituras Sagradas de uma maneira diferente, né? Lucas capítulo 18, né? Versículo 35. Assim diz a palavra de Deus. Aconteceu que, aproximando-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmola. Aqui, quando Jesus estava indo para Jerusalém, presta atenção, Jesus já se encontrou com um cego pedinte na entrada da Nova Jericó. A Jericó de Herodes. Ali tem um cego pedinte. E esse cego pediu para quê? Para ser restaurado a sua vista, ele foi, né? O que ele falou aqui? Vamos à palavra de Deus. Versículo 41. Jesus disse assim: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Isso aqui é a revista atualizada, tá? De João Ferreira de Almeida. Na minha Bíblia, Plenitude. Então Jesus disse: recupere a vista. Recupere a tua vista. A tua fé te salvou. Preste bem atenção nesse fato. Jesus falou para ele: recupere a tua vista. A tua fé te salvou. E o fato conta que foi na entrada de Jericó. E esse não era o Bartimeu. Esse não era o cego Bartimeu. Continuando, Jesus entrou em Jericó, fez milagres que a Bíblia até não relata todos os milagres, né? Não relata que algumas coisas que aconteceu ali. Algumas estão relatadas, mas outras não. E foi um alvoroço. Jesus já começou na entrada de Jericó, já curou um cego. E no outro dia, quando ele foi sair de Jericó, né, vamos à passagem aqui na Peshita, né, na tradução, vou ler aqui. Então, é aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Então chegaram a Jericó, e ao sair de Jericó, então chegaram a Jericó. Depois, e ao sair de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. O cego Timeu, que em outras traduções, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado mendigando junto ao caminho. Ali era o Bartimeu. Esse é o Bartimeu, na saída da Nova Jericó. Um curou, lembra? Na entrada da Nova Jericó, agora na saída da Nova Jericó. Por quê? Porque a antiga não estava destruída, estava em ruínas. O povo habitava, comercializava na Nova Jericó, porque a outra era amaldiçoada pelo povo judeu. Lá só tinha salteadores, bandidos. Morador lá era bandido. Então a Bíblia está falando da Nova Jericó. No tempo de Jesus, da Nova Jericó, que foi feita alguns quilômetros adiante, né? Da antiga. Essa Jericó de Herodes, que a Bíblia está falando. E como é que foi que Jesus falou? Agora presta atenção. Marca isso aqui também. No versículo 51. Jesus disse: O que desejas que eu te faça? E o cego lhe disse: Meu mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: Receba a vista, a tua fé te salvou. Tanto no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, como no Evangelho de Marcos, fala que Jesus falou: seja curado, receba a vista, recobre a vista, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E Jesus continuou. Já foram 2 cegos, olha só. No mínimo tem que ter 2 cegos, porque Mateus fala que é 2 cegos, né? Então, já matamos a charada. Mas vamos para Mateus, a história continua. Vamos para Mateus. Aqui, capítulo 20,
E versículo 29. Agora eu vou ler na King James 1611. Eu estou fazendo isso para instigar vocês, que eu quero fazer a review de cada Bíblia, né? Eu tenho várias Bíblias aqui. King James 1611. Para bater vídeos, é para instigar a você, para você assistir mais, para você ligar aí. Se inscreva no canal. Já aproveita agora, vou te dar 10 segundos aí. Inscreva no canal, vai. Inscreveu? Liga aquele botãozinho. Clica no sininho. Curta. Beleza? Fez isso? Assim você vai ajudar o vídeo a ir mais longe, o canal crescer e nós poder trazer esse review de todas essas Bíblias, falar de uma por uma e falar os mistérios da palavra de Deus, né? Que é muito, muito maravilhoso. Amém? Se inscreveu? Amém. Agora vamos voltar aqui. Mateus, capítulo 20, versículo 29, diz assim: E partindo eles de Jericó, uma grande multidão os seguia. Olha só, a multidão entrou com Jesus em Jericó. Festejou, Deus curou, fez obras lá em Jericó. E agora a multidão saiu com Jesus em Jericó. Presta bem atenção nisso. Ele saiu de Jericó. Uma grande multidão e seguia. E eis que 2 cegos assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Tem misericórdia de mim, né? Tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. Até isso não vai dar tempo, porque agora já estourou o tempo, senão eu ia falar sobre o filho de Davi, também tem umas diferenças aqui. E o que aconteceu? O que Jesus fez? Vamos lá no versículo 33. E Jesus parando, aqui em Mateus, tá ok? Na passagem de Mateus. Olha o sincronismo de contexto aqui, de palavras, de texto e também do contexto cultural da época, né? Onde foi feita a cidade. E Jesus parando chamou-os e disse: O que queres que eu vos faça? E Jesus falou no plural, hein? Por que o outro não diz? Porque não é a mesma passagem. Por que Jesus não fala no plural? Jesus podia falar no plural. Não, está usando plural, a palavra de Deus. Eu creio, meus irmãos, na conservação das escrituras sagradas. Eu creio que Deus guardou as escrituras sagradas. Tem algumas traduções que mudam alguma coisa, por isso que a gente tem que procurar a melhor tradução. Eu vou falar sobre isso, a respeito sobre isso aí. Tem várias traduções, é bom ter todas. Todas têm defeito, mas tem umas que são mais apegadas, são mais guardadas, né? Que eu considero como a palavra de Deus guardada por Deus, né? Eu creio na conservação das escrituras. Jesus não deixou perder na história a Bíblia Sagrada, não. E aqui está no plural. O que queres que vos faça? Disse-lhe que os nossos olhos sejam abertos. Olha bem que os cegos falaram. E agora disse-lhe o Senhor, disse-lhe, Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos. E agora então Jesus teve compaixão deles e tocou os seus olhos, e imediatamente os seus olhos receberam a visão, e eles o seguiram. Olha que mudança, olha que mudança. Olha só, o que aconteceu nas 2 primeiras passagens lá de Lucas, começando pelo sincronismo, a partir de Lucas, Marcos e Mateus. Jesus falou: receba a vista, tua fé te curou. Seja restaurada a tua visão, a tua fé te curou. Aqui foi diferente, Jesus tocou nos olhos do cego. A glória a Deus. Jesus tocou nos olhos do cego. Jesus aqui não falou, ele tocou nos olhos e imediatamente eles receberam a visão. Como Jesus é o oleiro que molda o vaso, ele foi moldar os olhos. Ele tocou lá diretamente aqui, na baguinha do olhinho, né? Tocou e moldou. E ali foi feito usando o dom de maravilhas. Foi feito do nada, né? Uma nova vista 100% sadia. Então Jesus teve compaixão deles e tocou. Ele não falou, ele tocou seus olhos. E imediatamente seus olhos receberam a visão e eles o seguiram. Começaram a seguir para Jerusalém. Nós temos que fazer. Olha só. Eu acho que já deu glória a Deus, né? Numa passagem só de Cristo, Jesus curou 4 cegos. Não foi nenhum, não foi nem 2, foram 4 cegos. Fazendo esse sincronismo de palavra e do contexto histórico-cultural da palavra de Deus, botando em ordem cronológica
dos fatos, nós temos uma harmonização perfeita. E não precisamos recorrer. Claro que é bom recorrer a comentários. Hoje mesmo eu estou estudando para a palavra que eu vou ministrar amanhã. E eu acho que foi uns 20 comentários que eu li sobre uma passagem. É muito bom. Mas tem momentos que você, como estudante da palavra de Deus, e você como teólogo, porque teólogo é um cientista da palavra de Deus, das escrituras sagradas, das letras, você tem que cavar por si próprio, orar, buscar a Deus e mergulhar na palavra de Deus. Mergulhar e entender. Buscar também uns ajudas extras, a cultura, o que aconteceu, qual era a cidade. Havia uma cidade só de Jericó, havia duas, qual era? E mergulhar e você começar a ver e sincronizar. E aqui traz uma harmonização perfeita e nós glorificamos, porque não foi nenhum nem dois, foram 4 de uma vez que Jesus curou. Nem a primeira modo de harmonizar, nem o segundo está errado. Escolha o melhor para você, o que você crê. O importante é a atitude daquele cego. Que quando Jesus chamou a multidão falando para ele se calar, se cale, fica quieto. Ele não se calou, ele gritava mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando Jesus mandou chamar ele, ele deu de um salto, jogou a capa para fora, porque não precisava mais, ele tinha fé que ia ser curado. E foi ao encontro do mestre com seus pés. E Jesus falou: o que queres que eu te faça? Que eu veja. E o Jesus o curou. O que queres que Deus faça na sua vida? O que queres que Jesus faça na sua vida hoje? Jesus está perguntando para você. Seja como o cego Bartimeu. Seja como qualquer um dos cegos que foram curados. Nem que seja 1 ou 2 ou 4 cegos, não importa. Seja como eles, tenham atitude de fé. Amém? Grande abraço, Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Se inscreve. Esquecer já. Se inscreve aí. Escreveu? Curtiu? Assim você vai nos ajudar a proliferar, vamos dizer, levar adiante a palavra do Senhor. E você pode deixar aqui a sua pergunta. A sua pergunta pode gerar um novo vídeo. Deixa aí a sua pergunta, a sua dúvida. Deixa algum comentário ou uma crítica construtiva. Nós estamos aqui para engrandecer o nome de Jesus. Amém? Grande abraço no nome de Jesus.